Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. Para mim é sempre uma alegria quando eu posso separar esse tempo para pensar em você, que me dá alegria, né, da sua companhia, e também refletir acerca de temas desses dias em que vivemos, que eu considero importante para mim, por uma questão pessoal, né, por uma questão de uma responsabilidade, eu diria espiritual, trazer para você algo para a sua reflexão à luz da Bíblia, algo que cada vez mais vai se tornando ah, não normal, mas comum nos nossos dias, né? Eu já tenho falado algumas vezes sobre a questão de que nós estamos na era da mentira e cada vez mais, então, esse conceito de fake news, que é algo que é interessante, como é mais uma expressão em inglês que entrou na cultura brasileira e todo mundo, mesmo quem não fala inglês fluentemente ou mesmo medianamente, sabe perfeitamente o que significa fake news, e fake news se tornou algo, então, que faz parte da vida diária das pessoas, né? Muitas pessoas realmente têm interesse em trazer a verdade, em debater se o que está sendo proposto é verdadeiro ou não, e muitas outras pessoas já consideram fake news aquilo que é contrário à sua opinião. Então, se não é como eu acredito, se não é como eu penso, é falso e acabou. E fica assim uma discussão muitas vezes sem fundamento, sem norte, sem um árbitro que possa definir então quem está correto. Porque, sejamos sinceros, mesmo as tais das agências de checagem de fatos, né, que então se propõem a chegar nas mídias sociais ou mesmo nas questões da indústria jornalística, né, da imprensa, enfim, então agora tem aqueles que se dizem os donos da verdade, que definem se algo que alguém falou é verdadeiro ou mentiroso. E elas mesmas já foram, em alguns casos, percebidas como tendo caído em fake news de uma maneira, claro, inocente e isenta, ou eventualmente porque se enganaram e consultaram a fonte errada e decidiram que algo que era fake, na verdade, não era fake, era verdade, mas definiram sendo fake e ficou por isso mesmo, e talvez muitas pessoas vão sendo então enganados dependendo de quem escolhem para ser aquele que vai definir o que é verdade ou mentira. E essa é a grande questão, porque de uma certa forma, ou não de uma certa forma, de uma maneira definitiva, pelo menos aí de novo, eu creio, não vou eu cair em fake news, né? Você vai entender que eu tenho certeza que eu estou apoiado na verdade. Calma, não vou ser aqui alguém arrogante, de achar que eu tenho a verdade, vim aqui para falar para você o que é verdade. Sim e não, mas deixa eu acabar o meu conteúdo, não vai me desligar agora, não vai então me cancelar agora, né? Porque realmente eu venho falar para você algo que eu creio é importante para você e para o seu coração, se você permitir que eu fale. Qual é a questão, então, principal acerca da definição do que é fake news ou não fake news? É uma questão de crença. Se você elege alguém para falar na sua vida, ou você aceita que aquela pessoa, ou aquela entidade, ou aquele organismo está falando a verdade, é uma questão de crença sua. Você definiu acreditar que o que esta pessoa, ou esta organização, ou esta entidade fala é verdade, e você então vai começar a tomar posições diante das outras coisas, alinhando-se com essa linha editorial, ou enfim, de maneira de ver, ou filosófica, ou política, ideológica, enfim. Então, necessariamente, você precisa decidir crer que eles estão falando a verdade e que eles estão bem intencionados e que as fontes de pesquisa que eles usam são verdadeiras. Então veja que a verdade, de uma certa forma, ela se torna relativa porque a sua verdade de aceitar ou rejeitar conteúdos, ela pode ser diferente da verdade de outra pessoa que rejeita ou aceita os conteúdos de uma maneira diferente da sua. Então, parece que essa é uma questão dos últimos dias, parece que essa é uma questão desse tempo em que estamos vivendo, parece que essa é uma questão apenas desses últimos tempos, em especial nessa grande mudança que o mundo vem passando, nessa grande confusão até mesmo que o mundo tem se tornado, para a gente saber até mesmo em quem nós vamos acreditar na hora de pensar na saúde, digamos assim, não é verdade? E se você pensa que isso é novo, eu digo que isso é muito antigo, não só é antigo, como na verdade é algo espiritual, né? Aí que eu quero chegar.
A maneira então que eu creio e que eu vou me posicionar acerca de fake news é que eu escolhi um absoluto para a minha vida e é com este absoluto que eu olho para o mundo e que eu olho para tudo que está ao redor. E eu quero trazer para você então um diálogo muito interessante que aconteceu 2000 anos atrás. Você conhece, talvez você não tenha lido no detalhe, mas eu tenho certeza que pelo menos o contexto você conhece, porque é o contexto de Jesus Cristo, quando ele estava sendo julgado para ser crucificado. E no processo, então, do julgamento do Senhor Jesus, ele passou um tempo ali com Pôncio Pilatos, né? E isso está relatado no Evangelho de João, no capítulo 18. No versículo 37, então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei, né? Ele estava tentando entender quem era Jesus, estava tentando sair daquele abacaxi que tinham colocado para ele, e ele teve a impressão que se ele lavasse as mãos, como você sabe que ele fez, ele teria resolvido o problema dele, o que não é bem verdade. E aí respondeu-lhe Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Então, agora a coisa fica interessante porque Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus ele se posiciona agora dizendo o seguinte, Jesus ele é aquele que veio para falar, para testificar da verdade e mais. Aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus, ou seja, quem não é da verdade não ouve a voz de Jesus, e a coisa começa a ficar muito séria. E Pilatos, então, confrontado com esta fala de Jesus, ele faz uma pergunta, que é a pergunta, então, que ilustra aqui esta minha fala, esse meu vídeo hoje, né? E ele pergunta o seguinte, que é a verdade? E esta questão é que ela é fundamental. Veja que Pilatos, diante de Jesus, o que é a verdade? Afinal, eu coloquei aqui, ampliei, né, a minha maneira de dar uma ênfase nesta questão. Então veja, querer saber o que é a verdade é uma busca de todas as pessoas e até mesmo as pessoas diante da própria verdade não enxergaram. Jesus declarou acerca dele mesmo em João 14, versículo 6, eu vou deixar aqui depois na informação desse vídeo, na descrição do vídeo, Jesus ele fala o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus se apresenta como a verdade. Então, nesse caso, nós podemos entender que a verdade não é um pensamento, não é uma ideologia, não é uma filosofia, mas a verdade é uma pessoa. Jesus, ele é a própria verdade e aqueles que o conhecem, aqueles que o seguem, aqueles que são da verdade, ouvirão a sua voz e vão crer que aquilo que ele fala, então, é o fundamento da verdade para a nossa vida. Ou seja, quem não crê em Cristo, quem não ouve a sua voz, quem não conhece, quem não o reconhece, não é da verdade. E isso é forte. Muitos vão falar que isso aqui é uma maneira religiosa de ver, é uma maneira agressiva de ver, é quase que um discurso de ódio, mas na verdade é um discurso de amor. Porque o Senhor Jesus ele veio para que todo aquele que nele crê conheça a verdade, para que todo aquele que nele crê conheça a sua palavra, para que todo aquele que nele crê experimente a salvação, a libertação que há em Cristo. E isso é algo que está disponível a todos, desde que todos decidam receber Jesus Cristo como a verdade. E é, claro, uma questão de crença. Quem decidir crer que Jesus é a verdade, tomou uma decisão espiritual e, na minha maneira de ver, acertou na veia, porque Jesus é a verdade, Jesus é Deus, Jesus é a única solução para esta vida, Jesus é a única solução para a vida eterna, Jesus é a única solução para o vazio existencial, para o coração vazio, para a busca acerca de qual é o real significado da vida. E quem decide crer em Jesus toma a decisão certa, baseado então na Bíblia, a palavra de Deus, a própria palavra da verdade, como a Bíblia se apresenta. A palavra de Deus é a verdade, não é a questão da religião evangélica, eu sempre digo, mas é questão de um relacionamento real com o Deus verdadeiro, que não é o criador da verdade, mas ele é a própria verdade, porque Jesus Cristo é Deus. Agora, quando as pessoas decidem acreditar em outras verdades, elas estão decidindo crer nestas outras verdades e eventualmente estão rejeitando a verdade da palavra de Deus. Quando elas decidem crer em verdades que são aquelas que combinam com a palavra de Deus, elas acertam. Quando elas decidem crer em outras verdades que contrariam a palavra de Deus, eles erram. Então, o absoluto necessário para este tempo é algo que funciona em todas as áreas da vida humana e que tenha efeito para todas as áreas em que precisamos discernir o que é verdadeiro do que é falso.
E aí a minha maneira de ver, é claro, a maneira que eu creio, óbvio, mas a maneira que eu creio, estou tão convencido, estou tão seguro, que eu tenho a ousadia de dar aqui a minha cara a tapa e colocar nesse vídeo e falar: Jesus Cristo é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E você pode e deve confiar nela. Eu estou te dando a minha opinião, estou te compartilhando a minha crença, que na verdade, segundo a Bíblia, é chamado de a minha fé. Eu creio em Jesus Cristo, a verdade. Eu creio na palavra de Deus, a verdade. E eu quero compartilhar com aqueles que são da verdade, a se identificarem com o que eu falo e a decidirem ainda mais aprofundar a sua vida, aprofundar as suas decisões baseadas na verdade. A palavra de Deus nos diz, isso não é um jargão político, conhecer a verdade, para que a verdade liberte, é conhecer Jesus Cristo. Ele é a própria verdade. O Senhor é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos dias em que vivemos, que é o conteúdo desse canal, na minha maneira de ver, já compartilhei a maneira que eu creio, os últimos dias, cada vez mais, para todas as áreas da nossa vida diária, é necessário conhecer a verdade para poder julgar esse monte de informações que despejam na gente todos os dias, para que nós possamos tomar decisões seguras, baseadas na verdade e não em fake news. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que a revelação da verdade pelo Espírito Santo de Deus transborde no seu coração, revelando Jesus Cristo, revelando a sua palavra, para que você tenha paz e segurança verdadeiros para caminhar nos dias em que vivemos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.